continuidade à primeira exposição virtual Expressões Sergipanas, conversando hoje com o coletivo Amarantas, coletivo de bordados. Estamos conversando com Dani. Muito obrigado por abrir seu espaço, conversar com a gente fica muito feliz, de verdade. Gostaria que você falasse um pouquinho quem é você e um pouquinho quem é Amarantas, e aí a gente vai conversando um pouco mais sobre as situações, coisas, etc. Fique à vontade. Certo. Primeiramente, muito obrigada, Expressão Sergipana, pelo convite, né, pela oportunidade de participar da exposição. E parabenizo também o coletivo de vocês pelo trabalho tão importante que vocês têm em termos de cultura sergipana, em termos de informação, de valorização das vozes culturais, né, de Sergipe. Sou apreciadora e fã do trabalho de vocês e fiquei bastante feliz por estar participando dessa exposição. Eu sou doutoranda em Sociologia, em fase de conclusão do meu doutorado. Eu pesquiso culturas populares e a Amarantas tem um pouco a ver também com isso. A ideia, né, do coletivo surge a partir da minha paixão pelas culturas populares do Sergipe. Desde que eu cheguei em Sergipe, não em outras vidas, mas em outros momentos da vida, eu estudava religião. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela cultura popular atrelada à religiosidade popular e os grupos ditos folclóricos ou de culturas populares. Então eu comecei a participar de eventos, conhecer os grupos folclóricos, né, os grupos da cultura popular, especialmente aqueles que têm um viés religioso. E aí, por exemplo, algumas cidades históricas como Laranjeiras e São Cristóvão me chamaram muita atenção, entre outras, mas especialmente essas duas. Então, a Amarantas surge primeiramente dentro desse cenário de estar apreciando a cultura e querendo fazer algo além da parte acadêmica, dos escritos, dos artigos. E aí a gente teve a ideia, então, de fazer uma espécie de homenagem a São Cristóvão, especialmente. Então, nossa primeira série de bordados surge dentro de São Cristóvão, para São Cristóvão. A série chamou Cada Casa um Altar, a Cidade um Templo. Então, a gente buscou desenhar e retratar cenários de São Cristóvão relacionados a essa questão da religiosidade, especialmente a religiosidade popular e também institucional, relacionada aos templos maravilhosos históricos que temos em São Cristóvão. Então essa foi uma das primeiras feituras da Amarantas, digamos assim. A gente surge, o coletivo surge nesse contexto de uma busca por diálogos e conversas com essa cultura e também uma vontade de retratar isso de uma forma artesanal, artística, no bordado. Isso há quantos anos, Dani? Isso foi em 2019. Começou início de 2019, eu e minha amiga Laudileia Valença, que é a grande bordadeira da Amarantas. Infelizmente, ela não pode estar presente conosco por conta da pandemia e questões, né, de viagem, mas assim que eu soube, né, da exposição, eu convidei ela para participar, e assim como a Dani Ettinger, que também participa do coletivo com artes e bordados e aquarelas, mas, como eu já falei, ambas não podem estar presentes por conta dessa questão. Mas elas são muito importantes, são as bases, né, da Amarantas, são artistas bem... Pontuando essas bases. Sim. Como surgiu a reunião de vocês três? São três? São 13 mais meu esposo, que trabalha na parte mais de apoio logístico e também a questão das estilogravuras, até tem algumas aqui. Então vocês quatro. Como vocês quatro se reuniram
Uhum. Como vocês fecharam isso? Já eram amigos ou amigas ou não? Isso. E como surgiu o nome Amarantas? Fiquei muito curioso com o nome. Legal. Assim. Isso é importante mesmo. Bom, começando com o nosso quarto. Bom, eu e Joia, obviamente, né, temos uma relação bastante estreita. E a gente, né, gosta muito, né, da cultura sergipana, a gente sempre foi entusiasta da cultura sergipana, a gente buscou conhecer mais e tentar trazer isso para o nosso âmbito de estudo, né? E Laudileia foi bolsista de Joy na UFES, né, na área de Ciências da Religião. E depois a gente, então, decidiu fazer esse coletivo por conta da nossa amizade, que surgiu a partir, né, da relação deles como professor e aluno e aluna. A gente se aproximou e, primeiramente, nós três, então, começamos essa ideia de criar um espaço de múltiplas linguagens artesanais e artísticas que pudesse trazer essa questão da cultura. Desculpa te cortar. Tranquilo. Mas no caso do bordado em si, você já sabia, ela já sabia, como isso se deu? Eu estava bordando assim como uma amadora, fazendo alguns bordados para amigas. Aprendi a bordar em 2016 e eu gostava de bordar, achava muito bacana. Bordado livre, como já diz o nome, né, de muita liberdade de criação. E aí, quando surgiu a ideia da gente trabalhar isso tematicamente, eu convidei a Laudileia. Aí tem uma outra história que a Laudileia me deu... Só um minutinho. Fique à vontade. Ela me deu essa garrafinha aqui de presente. E aí eu pensei, nossa, mas como as linhas são colocadas de uma forma muito perfeita, assim, né? Manual. E eu pensei, nossa, acho que a Laudileia ia gostar de bordar. Por conta dessa garrafinha. E aí eu perguntei para ela se ela gostaria de aprender a bordar, se ela tinha interesse e tal. Ela tinha recém se formado em Ciência da Religião e ela aceitou. E aí eu passei para ela os vídeos nos quais eu tinha aprendido a bordar. Sim. E ela curtiu a ideia, começou a bordar e, para minha surpresa, por que eu digo surpresa? Porque eu mesmo já bordava há 4 anos e bordava bastante... digamos assim, sem muita minúcia. Eu bordava de uma forma bem livre e tinha minhas dificuldades também. Sim. Porque é um trabalho bastante detalhado, exige bastante visão. Eu já tenho um pouco mais de problema de visão, não conseguia fazer os pontos tão minuciosos. E quando a Laudileia me mostra o primeiro bordado dela, eu fiquei meio chocada, assim, porque era um bordado muito bem feito. Para um dos primeiros dela, né? Então, começamos a postar as fotos no Instagram Amarantas e começou a surgir, então, perguntas sobre encomendas. No início, a gente imaginava trabalhar só com séries temáticas, por exemplo, essa de São Cristóvão, séries poéticas, né? Porque nosso slogan é recriação e releitura em pano e papel, porque tem a parte da xilogravura também, e agulhas e goivas político-poético-culturais. Posso? Então, essa é algo que inicialmente nos descreve como o coletivo que surge em torno dessas, especialmente da xilogravura e do bordado. Mas e o nome em si? Isso, e o nome vem do livro, acho que ele nem está aqui agora, do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu sempre gostei muito da sonoridade do nome Amaranta, e também da personagem, que é uma personagem muito interessante. Não é, dentro da obra, ela não é considerada uma personagem primária, mas para mim ela é. Eu acho que ela é uma personagem central e muito interessante, muito complexa como mulher. E a Amaranta, ela tem ela aborda por muitos anos, nas suas reflexões, nos seus pensamentos, nas divagações, ela aborda a mortalha dela, que é, né, na cultura colombiana, que está dentro do texto de Gabriel Garcia Marques, é aquele pano que vai vestir a pessoa morta. Então ela aborda a sua mortalha e desmancha, e borda de novo, e desmancha durante a noite, em vários momentos.
E durante esse bordar e desbordar essa mortalha, ela tem pensamentos e reflexões muito interessantes como personagem. E eu achei isso fantástico. E quando pensar no nome do coletivo, Amaranta foi um nome, né, que certamente não seria outro por conta da beleza dessa personagem e por ela ter uma relação com o bordado. Então, a gente colocou no plural, né, Amarantas, e essa é a história do nome. Sabendo disso, lendo esse livro, não tinha mesmo como escolher outro nome, né? Não, com E certeza que bom não. que vocês fizeram antes de alguém. Isso, a gente até registrou a marca, inclusive. Perfeito. Aí vocês estão há 2 anos. Isso, um pouquinho mais de 2 anos. Um pouco mais de 2 anos, quase um pouco metade disso de pandemia, assim. Isso. Como que ficou antes da pandemia ou depois da pandemia, assim? Se há diferença? Sim. Individual, creio que sim, mas no coletivo também, se há diferença, como é que foi? Sim. Para minha surpresa, a Amarantas cresceu, eu não sei dizer quantas vezes, mas cresceu muito na pandemia. Eu já fiz, né, como alguém da sociologia, já fiz algumas reflexões sobre isso. A gente cresceu em número de seguidores e também em número de encomendas e demanda, né? Pessoas querendo aprender bordado, entrando em contato para fazer. Quando que vai ter oficina, se vai ter curso? Já rolou? Não por conta da pandemia, mas sim. Algo que a gente tem tipo recebido. Online, algo do tipo? Isso, em online não. A gente ainda não. A gente gostaria muito que depois de um momento mais tranquilo de pandemia pudesse haver presencial e tal. Então, assim, essa demanda começou a aparecer. E desde o início da pandemia até agora, foi o maior boom, digamos assim, do coletivo e das encomendas. Então, isso foi interessante porque eu acho que é um momento de sensibilidade das pessoas. E outro dado que é importante aqui é que eu não fiz a conta, assim, eu não tenho um número exato, mas na minha visão, 70% aproximadamente dos trabalhos são para presente. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente vive, né? Um momento de sensibilidade, no momento que as pessoas buscam agradar as pessoas que amam com um trabalho manual. Então, as encomendas cresceram muito nesse nicho de presentes, de trabalhos que sejam feitos especificamente para você. E aí tem vários motes, né? Às vezes um mote poético, às vezes um mote poético afetivo, às vezes retratar uma fotografia em bordado. Até tem uma ali no acervo. Eu não tenho muita coisa em casa, mas algumas peças que a gente ainda está em processo de finalização. E eu acho que tem a ver com essa questão de distâncias, né? Pessoas sofrendo distâncias dos seus amores, né? Presente de aniversário tem um outro significado. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma relação com as próprias tristezas de não estar junto, mas poder, de repente, com um presente, estar presente. Então, eu vejo nesse sentido a questão do crescimento das encomendas nessa fase, né, da nossa história. Especificamente com o nosso caso, né? Eu não sei como é que é em outras áreas, mas no nosso caso, eu acho que tem um pouco a ver com isso, por ser algo que pode se tornar afetivo, né? Um presente afetivo. E saindo dessa linha para a linha de vocês bordando, como é bordar em meio a uma crise sanitária mundial, assim, se há alguma dificuldade a mais, se é um pouco mais aliviante, não sei, assim, como é para vocês isso? Isso, então tem a questão de, como eu falei antes, a gente acabou depois abrindo nosso coração, né? Abrindo nossos panos para bordados mais personalizados, né? Que não necessariamente fossem parte desse triplo político, poético, culturais. Muitas vezes também o presente ou a encomenda, mas a gente começou a abordar também para acatar, né, a ideia de pessoas presenteando pessoas ou algo especial para si. Então, essa é uma questão, e aí, para transformar isso em bordado em trabalho, tem os desafios, que quando você, então, aceita uma encomenda, você está lidando com a relação cliente-produtor,
provedor do serviço, né? E nos trabalhos manuais a gente tenta, até a gente coloca na nossa bio lá do Instagram, arte devagar, né? Porque é diferente. Você encomendar um bordado para dar de presente é algo que requer tempo. E às vezes esse tempo ele pode fugir, né? Ele pode escapar entre os nossos dedos. Então, o que aconteceu várias vezes de, por exemplo, eu ou Lau ou até Dani também estarmos em momentos de, olha, não vou conseguir entregar essa semana, como a gente faz? Vamos conversar com a pessoa, vai atrasar um pouco. Houve momentos em que os correios não estavam funcionando direito, então os pedidos iam atrasar em termos de correio, então de envio para outras cidades. Então houve momentos assim que a gente não deu conta de entregar trabalhos manuais demorados dentro de um prazo que já era estendido e precisou se estender mais. E no nosso caso, 100% das pessoas foram muito tranquilas, assim, e nunca houve problemas e reclamações por conta disso, mas é algo que aconteceu na pandemia, de você não estar necessariamente apta para fazer tudo no mesmo ritmo todo dia, toda semana, né? E por outro lado, acho que foi algo que propiciou renda, né, especialmente para Lau, que trabalha com isso. Eu tenho outros trabalhos, né, sou bolsista, trabalho com doutorado, então não é a minha... E eu também não trabalho com bordado, né, eu só trabalho com o apoio, digamos assim, logístico da Amarantas, não é tanto tempo quanto a Lau e Dani, que ficam bordando. E o bordado é algo demorado, né? Devagar. Então, para elas foi, obviamente, uma oportunidade de manter o seu trabalho seguro dentro de casa e contando, então, com essa, né, solidariedade de quem estava comprando, entendendo que o tempo talvez fosse ser mais estendido. Então, essas questões se impuseram durante esse tempo também. E vocês entregam para todo o Brasil? Sim. Uhum. Até temos umas vendas internacionais já. E qual o método, assim, e tipo, há muito pedido, assim, para fora e tal? Como é assim? Eu acho que 90% dos nossos bordados vão para outros estados. Que incrível! Isso, especialmente São Paulo e Rio. Esse é o poder do Instagram e da rede social, especialmente do Instagram, que virou um espaço também de trabalho para muitas pessoas, um espaço que oportuniza relações geográficas distantes, assim, em termos de trabalho, de oportunidades. Obviamente que tem as cargas pesadas, né, de você ter que ficar criando conteúdo nessa época, por exemplo, nem sempre é fácil, mas Muito também complexo. tem o lado bom, né, de você poder ter contato e ser vista por pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, né. Ter essa possibilidade, eu mesmo, Isso, né? exatamente. Eu também acho muito, muito, muito incrível. E muito interessante saber que vocês conseguem, assim, ampliar, né? Eu acho muito, muito interessante. Assim, há todo um método para ser colocado, né? Acho que o social media tem que ser muito bem planejado, assim. Acho isso massa. Queria saber qual a média de preço, assim, de vocês, por tamanho, como é por cores. Eu sei que o bordado tem pontos diferentes, né? Isso. Que pontua, assim, certinho, mais fechado, mais aberto. Eu queria saber qual a média de preço, como é, essas coisas assim. Essa é uma questão interessante, porque uma das coisas que a gente busca no nosso trabalho é a valorização do feito à mão. Então, hoje a gente tem uma posição confortável de poder botar um preço que a gente acredita justo para quem faz. Sim, claro. Porque às vezes acho que na nossa sociedade brasileira a gente tem que cuidar um pouco, porque quando a gente fala em preço justo para quem paga, às vezes isso pode estar explorando quem faz, né? Então, no trabalho manual, infelizmente, nós temos... Principalmente no trabalho manual. Principalmente no trabalho manual, que é feminizado, né? O trabalho manual, o artesanato, ele é praticado especialmente por mulheres. Então, uma dos nossos pilares é mulheres não são exploradas para vender um bordado para ninguém, né? Então, a gente calcula uma hora de trabalho que a gente considera viável para quem está bordando e
A partir disso, o bordado é calculado em termos de horas, quanto tempo vai levar, quanto material se gasta. Então, há uma precificação para cada bordado. Para cada bordado, isso. Uhum. Também, eu particularmente acho que a arte não existe assim, preço caro ou barato. O artista que diz quanto que a obra dele vale e cabe a você respeitar. Se você não quiser, isso, com certeza. Ok também. Assim, eu acredito muito, fielmente nisso. Assim, né? Acho que ali tem que ser essa demais. Deixa eu ver mais. Eu queria mais sobre a ideologia. Eu vi que vocês colocam muito o que vocês pensam assim no bordado, né? Porque é muito falando sobre não ser explorado também, né? Sobre os debates do feminino, do feminismo também. Queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre isso, assim. Então, a gente, quando se trata de... A gente acaba atraindo pessoas que, em uma grande maioria, pessoas que querem um bordado, muitas vezes nesse trinômio aí, político, poético, cultural. Isso acontece bastante, né? Então, uma encomenda do Mandela, uma encomenda da Malala, uma encomenda de Marielle. Incrível. Nesse caso, especialmente com o caso de Marielle, a gente, por exemplo, entrou em contato com o Instituto Marielle Franco para pedir autorização, né? Porque aí nós temos uma outra situação, né? De usar a imagem pública, né? De alguém como Marielle. Certeza. Então tem essas questões que a gente procura cuidar. Direitos autorais também é algo bem importante. Nunca copiar arte de ninguém. Usar artes livres para direitos autorais, domínio público, ou de pessoas que são públicas e, né, já estão acostumadas com a sua própria imagem sendo usada, esse tipo de questão, né, enfim, em outras artes, em outros setores. A questão do feminismo aparece bastante também nos pedidos que chegam para a gente. Isso tem a ver também com o próprio acervo, né, com o próprio Instagram, com o feed que as pessoas chegam e olham. Então a gente não tem uma linha de bordado específica, só porta-maternidade ou porta-alianças, que são bordados bastante comuns. A gente não tem uma linha assim de só isso ou só aquilo. A gente acaba fazendo bordados variados em vários setores, de marcas, né? Por exemplo, um da expressão sergipana vai sair de presente, promessa, pode anotar aí. Tá guardado. Então, esse tipo de variedade a gente tem, mas acaba surgindo bastante, tanto encomendas quanto às vezes criações livres da nossa parte relacionada ao feminismo, né, a reflexões sobre a luta das mulheres em termos locais, globais, nacionais, e para nós é sempre bacana quando chega esse tipo de demanda. Então, a Amarantas, para além da minha empresa, né, da empresa de vocês, é também o que vocês são. Sim, total. A gente é um coletivo, hoje uma marca também que se posiciona politicamente, né? Nós somos progressistas, de esquerda, e somos simpáticas, né, ao feminismo. Somos simpáticas, não, somos feministas e simpáticas a ideologias, né, que buscam uma sociedade justa, igualitária, que questiona, né, o capitalismo selvagem que a gente vive, onde muitas mulheres são oprimidas em trabalhos manuais, em trabalhos têxteis, especialmente, né, em moda. Então a gente busca também refletir sobre isso e se coloca contra esse tipo de cultura. E somos ele não, obviamente, fora Bolsonaro. E essa foi Dani, do coletivo Amarantas. Outra coisa, na real. Dani, eu queria que você falasse como é que faz para entrar em contato com vocês, qual é o Instagram, rede social, essas coisas todas. Até aqui, não sei se dá para fazer um zoom, quem sabe. Aqui tem o nosso principal meio de comunicação e de atendimento é o Instagram, né? @amarantas18. Tem também o WhatsApp, mas o Instagram é mais interessante porque lá você já pode ver fotografias e um pouquinho em alguns posts e destaques, tem um pouco da história também, do nome, do coletivo, especialmente no Instagram. Então você que ficou curioso pelo Amarantas, gostou do trabalho, dá uma conferida,
valoriza a arte de Sergipe, as expressões de Sergipe, que são muito importantes. A gente conversou aqui com Dani, do coletivo Amarantas. Essa é a primeira exposição virtual Expressões Sergipanas, pelo Governo Estadual de Sergipe, através da FUNCAP, pela Lei Aldir Blanc. Muito obrigado a você aí, você que está assistindo a gente. Muito obrigado pelo carinho e confiança de sempre. E ainda vão ter muito mais, então é nóis, cola com a gente. Se quiser falar alguma coisa, Dani, fique à vontade, esse é o momento. Eu agradeço demais a presença de vocês e a abertura para ouvir um pouquinho da nossa história. E em nome, né, das minhas parceiras, Claudileia, Dani Ettinger e Joy Marçal, que não puderam estar presentes, eu agradeço mais uma vez e desejo vida longa à Expressão Sergipana. Muito obrigado. Valeu. É nóis, gente. Até a próxima.